em poder orçar, tá? Como a gente está aberto a todos os nossos clientes, não estamos com o microfone aberto de ninguém, mas no final nós vamos fazer a parte para perguntas, dúvidas, sugestões e por aí vai, tá? Provavelmente vocês que estão aqui já usam esse módulo de orçamento. Mas por que eu estou nesse aulão aqui? Porque tem novas funcionalidades, pode ser que faça muito tempo que vocês fizeram um treinamento, vocês não lembram que tinham, essas funcionalidades estão entrando no decorrer das novas versões, e vocês não usaram, ou não viam sentido em usar ela, e pode ser que eu apresentasse, isso aqui seja legal ter, não necessariamente está disponível para vocês. Por quê? Porque a versão de vocês tem menos recurso? Não. Porque o embaixador de vocês, que configura o que cada produtora pode fazer, não habilitou. Mas é uma conversa com ele para habilitar. Todos os nossos clientes têm todos os recursos que a gente apresenta. A gente não tem versões diferentes. É sempre completo para todos os clientes, tá? Uma brincadeira que eu faço aqui, a gente não está vendendo nada, ou seja, todos vocês já são clientes, mas a única coisa que a gente brinca é siga a nossa conta no Instagram, tá? Que é Esfera Software, porque eu brinco que a gente tem mais cliente do que seguidor no Instagram. Então, se vocês puderem seguir lá, qual que é o legal? Toda semana a gente coloca uma funcionalidade nova do sistema, independente da área. Então, lançou uma funcionalidade nova, a gente está colocando semanalmente lá no Instagram, tá? Então, se vocês puderem seguir lá, curtir lá, a gente agradece, não precisa comprar nada, vocês já compraram, já são clientes, tá? Bom, passou os 2 minutinhos aí, tá? Vamos começar. Foco hoje é o processo de orçamento, tá? Eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Vocês já devem estar vendo a minha tela. Aqui é a cara do sistema, tá? Que vocês já conhecem bem. Pode estar mudando quais desses aqui aparecem para vocês, qual o logo de vocês provavelmente muda, a cor dessa barra e algumas coisas, tá? Se no final der tempo, eu vou mostrar para vocês um spoiler aqui de como está ficando a nova interface, tá? Essa interface nossa, a gente brinca que é muito funcional, mas muito feia. Então, a gente está readequando isso. Este ano ainda vai entrar essa nova interface, mas eu já tenho algumas telas aí para dar um spoiler aí para vocês. Aonde a gente começa a parte de orçamento? No modelo de orçamento. Eu já contei essa história e todos provavelmente já ouviram essa história na apresentação de venda, no outro aulão, mas eu vou contar de novo. A gente começou o software produtor em 96, nos entregaram uma planilhinha, eu faço uma brincadeira do diminutivo, porque, na verdade, aquela planilha era o que eles usavam para orçar, controlar a produção e rentabilidade. Em cima daquela planilha, a gente desenvolveu o sistema, a segunda produtora orçava de outro jeito. O que é orçar de outro jeito, Ricardo? Uma produtora tem um bloco de transporte, a outra produtora tem transporte em pré-produção, produção e pós-produção. Para alguém de fora do mercado, alguém de fora da parte de orçamento, qual que é a diferença? O custo de produção vai ser igual, independente de onde orça transporte. Sim, ele é igual. Mas a pessoa que orça está tão acostumada a orçar daquele jeito que aquilo fazia a pessoa orçar no Excel e depois passar limpo no sistema. Então, a gente chegou num formato que cada produtora tem seu modelo de orçamento. Ou mais, pode ter N modelos de orçamento nas produtoras. Então, pode ter um modelo de orçamento para o fulano orçar e o modelo de orçamento para a Ana orçar. Então, eu posso ter 2 modelos de orçamento, como este exemplo que eu dei, um com bloco de transporte, outro sem bloco de transporte, transportar em pré-produção, produção e pós-produção. Por quê? Para facilitar quem está orçando. E o pessoal das outras áreas não nos ouve, tem um monte de gente, eu já vi aqui do financeiro de produção, que está participando. Nosso maior foco é na parte de orçamento e controle de produção. Por quê? A gente se preocupa com esse diferencial, que é uma coisa fácil, prática, e que você tenha todos os recursos que você tinha no Excel ou no Google Sheets de forma até mais flexível, mas reduzindo o erro, tá? Então, começando essa parte aí de montar modelos de orçamento. Aqui em cadastros auxiliares, que eu brinco que são os bastidores do sistema, que o embaixador da produtora configura como a produtora vai trabalhar, ou as formas que vão trabalhar, que pode ter jeitos diferentes em cada núcleo. Você tem uma parte aqui que chama tipos de orçamento, tá? Então, aqui você tem, nesse exemplo aqui meu, que é a minha versão de apresentação, eu tenho um monte de tipos de orçamento. Cada apresentação nova para mostrar essa facilidade
nova apresentação de venda, eu crio um modelo de orçamento. O que eu vou fazer aqui? Criar um novo modelo de orçamento, que é teste, aulão, setembro, tá? Aqui eu vou estar colocando qual que é a produtora, porque a produtora pode ter mais de um CNPJ. Então, se você quiser, ou o embaixador quiser, você pode estar associando o modelo de orçamento aos CNPJs. Por quê? Às vezes os tipos de impostos variam de um CNPJ para outro, tá? Vou salvar aqui uma coisa que eu não mostro na minha apresentação de venda, mas no caso de vocês, vale a pena a gente mostrar. Você pode estar criando categorias. O que são essas categorias? Além do núcleo, no tipo de orçamento, você tem como classificar o seu orçamento. Pode ser um orçamento de publicidade? Sim. Pode ser um orçamento de entretenimento? Sim. Isso são núcleos. Tem clientes nossos que ainda dividem, por exemplo, a publicidade em full service nacional, production service, cópia e por aí vai. Tem outros clientes nossos que dividem a publicidade em nichos. Por exemplo, alimentação, serviços, indústrias. Qual que é certo, qual que é errado? Não tem certo, não tem errado. Para que servem essas duas sugestões, exemplos de divisões que eu dei? Para depois, tanto nos relatórios como no dashboard, você conseguir fazer filtros e extrair informações. Por exemplo, quantos jobs de alimentação eu fiz este ano? Quantos jobs de alimentação quantos orçamentos de alimentação foram cancelados esse ano? Então, você consegue estar fazendo isso daí, tá? O que mais que eu não mostro na nossa apresentação de venda, mas é interessante nessa conversa de aulão de orçamento para quem já é cliente. Valores alternativos de orçamento de produção. Ricardo, o que é isso? Eu sou de publicidade, não faz o menor sentido. Eu preciso ter o valor aprovado, o orçamento de produção e o fechamento. Em cima disso, eu vou medindo minha rentabilidade. Sim, neste caso acontece que sim. Mas em longas ou em séries, temporadas, seja para a Amazon, Netflix e afins, às vezes o orçamento de produção se querem criar vários níveis, tá? E aí, aprendendo com os clientes, a gente criou isso daqui. Então, você consegue ter um orçamento de produção executivo, um orçamento de produção produtor, um orçamento de produção cenografia, e por aí vai. Então, você consegue ter mais de um nível de orçamento de produção. Ricardo, isso daí parece uma coisa da NASA. Faria sentido para a gente, mas não sei como configurar. Poderia mostrar que configurar é simples. Eu venho aqui, executivo, mais um aqui, cenografia. Então, eu teria dois orçamentos de produção, um de executivo e um de cenografia, por exemplo, tá? E nem eu falei das categorias, que eu poderia ter aqui o full service e o production service, se esse for o jeito que eu quiser dividir meus jobs, tá? Ou ainda eu poderia estar dividindo em alimentação e indústria, tá? Legal, estou mostrando isso aqui. Quero colocar isso no meu dia a dia, não entendi, eu sou embaixador, estou aqui, não entendi muito bem como fazer. Fala com a nossa equipe de atendimento que a gente marca de estar mostrando para vocês como é que faz isso, tá? Beleza. Então, isso aqui é o que a gente não mostra num treinamento, numa apresentação de venda. O que mais que a gente tem? Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu até excluir esse daqui. Não, vou deixar ele aqui. Vou deixar eles aqui que a gente mostra como é que funciona isso aqui. O que a gente tem? A gente pode vir aqui e selecionar borderos, tá? Eu estou criando um novo modelo de orçamento e eu quero já usar os blocos que eu tenho em outros orçamentos. É possível, não necessariamente eu preciso criar sempre do zero. Por quê? Eu estou criando um modelo novo de orçamento com regras diferentes, tá? Ou não, eu estou criando tudo do zero. Se eu for criar tudo do zero, importar, venho aqui, por exemplo, no meu Excel, no meu treinamento de venda, no meu apresentação de venda, o que eu mostro? Eu mostro um exemplo simples de uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, uma finalizadora, uma empresa de eventos. Neste daqui do aulão, eu pego esse aqui do vídeo e dou uma trabalhada um pouquinho maior. O que é trabalhada um pouquinho maior? Coloco 3 níveis. Pô, dá para fazer 3 níveis? Sim, a gente consegue fazer, se eu não me engano, até 4 níveis. Se forem só 3, eu vou apanhar depois do pessoal de atendimento, que vai tentar explicar isso para vocês. Mas como é que seriam esses 3 níveis? Da mesma forma que eu colaria 2 níveis, eu colo 3. Então, se eu der aqui 3 níveis, etapa 1, um bloco e os itens. Etapa 2, o bloco e os itens, tá? Não, eu queria só 2 níveis. Sem problema. Cancelar aqui. Vou
apagar, vim aqui, apresentação, copiar e colar, e aí eu passo a ter dois níveis. Então, eu posso lidar dos dois jeitos na minha importação. Um outro recurso que também pode ser que não saibam, e às vezes é útil quando você está criando esses modelos de orçamento, eu vou pegar esse caso aqui, 3 itens, tá? Eu consigo colocar colunas, quantas eu quiser. Por exemplo, eu vou criar uma nova coluna, fonte, recurso. O que é esse fonte de recurso? Eu vou colocar aqui opções. Interno, Cancine e VAP. E o valor padrão, vou pôr interno. Deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui. Interno, tá? Salvei. Ah, Ricardo, normalmente a gente usa essas opções para diárias, meses, semanas, horas, pode ser também, tá? Mas colocando desse jeito, a gente vai ter uma outra forma de fazer filtros. Pode-se usar o filtro da diária também? Também pode-se usar, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa, tá? O que às vezes a gente não sabe? Eu consigo vir aqui desfazer a importação. O que é isso? Putz, eu importei um tipo de orçamento errado, isso me criou blocos e itens. Se eu desfizer a importação, ele volta tudo para trás. Eu não fico com um monte de bloco, um monte de itens no sistema, desde que eu não tenha feito nenhum orçamento desse tipo. O que seria isso? Se eu vier aqui, orçamentos, jobs, novo, teste, aulão, setembro. O cliente, como vocês sabem, eu posso preencher, eu preciso começar a preencher 3 letras para ele aparecer, tá? Eu posso vir aqui, clicar e começar a preencher. Não sei se vocês sabem, tanto para agência quanto para cliente, tá? Se eu clicar no verdinho, ele muda. Se eu clicar aqui, pessoa jurídica, o cliente pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Se eu clicar aqui no novo, CNPJ, 00, 014, 061, 1000 ao contrário, 08, eu estou colocando o CNPJ das férias, ele já me traz os dados. Nesse caso, por que ele trouxe isso aqui diferente? Porque na nossa base ele está pegando um cadastro de teste propositalmente para não conflitar, tá? Mas se puser o CNPJ da empresa de vocês, vocês vão ver que vai estar trazendo o CNPJ de vocês, tá? Vou deixar esse cliente mesmo, que é a empresa de Associação das Empresas Aéreas, a agência não precisa preencher. Núcleo, este menu e qualquer menu no sistema é configurável. Então, o embaixador de vocês pode estar fazendo. Muitos clientes nossos têm no publicidade e entretenimento, mas você pode dividir em outros ainda. Fotografia, novas mídias e por aí vai, tá? Ou ainda por influenciador e como vocês quiserem. Para que servem esses núcleos? Para depois puxar relatórios e gráficos, tá? Ou ainda uma outra funcionalidade que você consegue o quê? Configurar por tipo de usuário que núcleos ele vai ver. Então, eu pegando aqui o usuário das esferas, se consegue configurar. Ricardo, isso daí é a configuração do sistema. Por que você está mostrando no relatório de orçamento? Porque é interessante vocês saberem se vocês estão vendo um núcleo mais de um, ou falta ver algum job. Eu não estou vendo aquele job, porque aquele job pode estar no núcleo. O que acontece às vezes? Eu só posso ver o núcleo de publicidade. E alguém, sem querer, criou um job no outro núcleo, que aquela pessoa poderia ver publicidade e entretenimento. Quem está no núcleo publicidade, não vai conseguir ver aquele orçamento, tá? Então, você tem essa configuração. Ricardo, não tenho selecionar todos, é proposital, porque antes o pessoal clicava aqui e depois ia desclicando, então a gente foi tirado. Eu vou ter que marcar um a um? Não. Geralmente, quando a gente tem esse tipo de coisa, o que a gente já tem? A gente tem uma opção também, visualizar projeto de todos os núcleos, tá? Então, pode-se marcar um a um, ou ainda usar essa permissão. Vocês conseguem habilitar isso? Não. Mas é interessante vocês saberem, para conversar com embaixadores, pode ser que vocês tenham que ser habilitados em algum núcleo ou não, tá? Voltando ali no novo modelo de orçamento, núcleo. Vou escolher a publicidade. Tipo de orçamento. Como eu disse para vocês, a gente consegue criar N modelos de orçamento, tá? Inclusive, eu nomeei do outro jeito no outro aulão, tá? Que eu tinha um aulão abril e o aulão abriu 3 níveis. Nesse caso aqui, eu fiz erroneamente e pus o teste, sem problema, ele vai estar aqui, teste aulão, eu tenho teste para Dedel, teste aulão setembro, com uma diferença sobre aquele outro aulão que eu não criei, categorias. Lembra que eu tinha criado 2 categorias? Então, eu consigo colocar teste aulão setembro, categoria
alimentação ou indústria, e eu posso estar criando outras categorias se eu quiser. Se eu mudar ou criar outras categorias, o que eu posso fazer? Eu posso reclassificar, tá? Então, se eu criei novas categorias, os orçamentos antigos não estão nas categorias antigas, mas eu posso reclassificar para ter categorias novas, tá? Idioma, eu tenho como ter inglês, português e espanhol. Vou deixar isso em português, tá? Uma coisa que eu não sei, não mostrei aquela outra vez, tá? Nós fizemos até uns refinamentos baseados em pedidos do cliente daquela vez para hoje. A parte de moeda, tá? Moeda conversão, dólar. Como é que funciona isso? Eu tenho como o idioma ser português, a moeda orçamento real, eu vou fazer no Brasil para um cliente estrangeiro, ou o contrário, para um cliente estrangeiro, eu vou fazer no exterior para pagar no Brasil, e a cotação do dólar eu posso preencher. Ricardo, eu tenho que preencher? Se você quiser. Senão, você tem a opção do quê? Cotação automática e atualizar a cotação. Com isso, o que ele faz? Ele pega sempre a cotação do Banco do Central, tá? Aí, com isso, se tiver opção automática, todo dia essa atualização vai ser feita, tá? Então, o orçamento que eu criei aqui sempre vai estar com essa cotação automatizada em dólar e real, tá? Se quiser, a gente consegue ligar para as outras moedas. Estamos fazendo esse teste com dólar, porque anteriormente a gente tinha automáticos, vários testes pediram para tirar. Hoje a gente colocou esse privilégio, essa configuração, se quer ou não quer ligar em real e dólar. O que é um orçamento com opção de real em dólar, tá? Quando for aqui em valores, o que eu passo a ter? Eu vou ter uma coluna a mais, que é o total disponível em real e dólar. Vou aqui ampliar um pouquinho. Por quê? Estúdio. Valor unitário, 5 mil, vou precisar de um. 5 mil reais, 1.028 dólares, tá? É interno, ensino privado, vou deixar como ensino, tá? Teste de VT vai ser 90, vou deixar ele como interno, vamos fazer 50 testes de VT, R$ 4.500, 925 dólares. Aqui também ele vai estar fazendo isso daqui, tá? Legal. Vou preencher esse daqui também. Todos esses eu vou usar, diretor. 50 mil. Posso vir aqui preencher a quantidade? Posso, um a um? Posso. Como? Ou colocando um, indo com a setinha e mudando. Ou ainda, eu posso vir aqui, botão direito, seja no Mac ou no PC, ou usando o Ctrl no Mac também, além do botão, replicar para baixo. Eu tenho a possibilidade de eu fazer isso. O quê? Preencher um valor no primeiro e replicar para baixo, tá? Ou ainda, preencher a partir daqui esse valor e replicar para baixo, tá? Então, eu posso usar as setas para baixo e para cima, as setas para o lado, não sei se vocês sabem desses atalhos de teclado, tá? E ainda tem outros atalhos de teclado. Por exemplo, Command S ou no Mac ou Ctrl S no PC para salvar. Nesse caso aqui, ele está me dando alerta dos valores aqui que eu não pus. Deixa eu pôr o imposto aqui. Se eu der o Command S, ele vai me salvar sozinho, tá? Se eu estiver nessa linha selecionada e apertar o Command H, o Command Shift H, ele vai me dar o histórico do item. O que é esse histórico do item? Eu vou mostrar ele num outro tipo de orçamento aqui para vocês, que faz mais sentido. Novo orçamento. Porque aquele orçamento era um modelo novo, então não tinha histórico ainda. Eu vou criar um novo orçamento. Teste. Aula setembro B. Cliente, eu vou pegar Fiat dessa vez. Núcleo, eu vou pôr publicidade. Eu vou usar o nosso modelo de publicidade e apresentação. Categoria. Isso aqui já tem outros tipos de categorias. Eu vou colocar como fotografia. Salvei. Tá? O que é esse histórico? Nesse tipo de orçamento, que já estava previamente criado, eu tenho outras colunas, tá? Outros blocos, outros itens. Quando eu estou orçando aqui, ele já me sugeriu 1.000, mas eu quero saber quanto que eu orcei efetivamente nos jobs aprovados e quanto aconteceu. Por exemplo, esse job me lembra um job que eu fiz anos atrás, Fashiontronics, tá? E eu usei aqui o Gustavo.
quanto que foi o Gustavo como diretor criativo no Fashiontronics? Eu abro outra aba, pergunto para alguém, falo com o financeiro, clico em ver todos, também posso. Ou, nesse caso, Command Shift H, ele me traz o histórico de tudo que foi orçado pelo diretor criativo, quanto efetivamente gasto e que fornecedor. Esse job eu lembro que parece com o Fashiontronics. Então, eu vou procurar o job Fashiontronics. Eu orcei 1.000, gastei 5.000 com o mesmo Gustavo. Então, eu venho aqui e mudo o Gustavo para 5.000. Ricardo, por que está Command Shift H? Porque foi o padrão que a gente colocou. Ah, não gostei, sem problema. Você consegue, ou vocês não, o embaixador consegue vir na aba de configurações de orçamento e mudar os shortcuts para isso, tá? Os atalhos. Por exemplo, esse atalho que eu usei agora é o Command Shift H, tá? Tem o Command Shift P para duplicar linha. Mudar de bloco. O que seria mudar de bloco e duplicar linha? Aqui eu estou neste bloco. Se eu usar o Command aqui, ele vai para outro bloco. Opa, desculpa, usei o errado. Command Shift. Então, o que eu consigo? Voltar lá para o começo. Aqui, eu consigo, só com a setinha, navegar. Command setinha e para o bloco de baixo, bloco de cima, tá? Só setinha eu subo, como Command ou Ctrl, eu faço essa mudança aqui também. E com o Command Shift H, eu vejo o histórico deste item, que é o foto de produção. Quanto eu orcei, quanto eu gastei, que fornecedor eu usei em todos os modelos em todos os jobs aprovados desse tipo, tá? Então, é uma facilidade que te dá isso daqui. Então, eu tenho esses shortcuts que eu não falo na apresentação, não sei se todos viram no treinamento, porque isso é uma função que entrou novo esse ano, e não sei se vocês lembram que eu mostrei isso no outro aulão, estou mostrando aqui de novo. Mais uma coisa, eu pus aqui em Ancine interno, e aqui neste outro, eu tenho diárias, tá? O que eu consigo fazer? Eu tenho um filtro que eu posso usar para ambos os casos, que é o quê? Eu quero ver só o que eu orcei de diária, só o que eu orcei de serviço. Neste caso, pode ser que não faça muito sentido, mas neste caso aqui, eu quero ver tudo que é Ancine. Tudo que foi orçado para ser pago pela Ancine. Tudo que foi orçado para ser pago interno. Tudo que foi no privado, tá? Então, você tem uma facilidade de filtrar desde que você pensou nisso na hora que você criou o tipo de orçamento e colocou esta informação nas colunas, tá? E aí, então, você colocando qualquer coisa diferente de número como opções ou valor padrão da coluna, depois você consegue usar o filtro, seja assim, para esse tipo de filtro, seja assim, para esse tipo de fonte de recurso, tá? A equipe interna e externa também é um jeito de você usar. Em vez de fonte de recurso, equipe interna e externa. Tem clientes nossos que fazem o quê? Tem um bloco finalização interna e externa. Ele faz 2 blocos, um ele orça num ou outro. Tem outros clientes que tem um bloco só de finalização e uma coluna onde ele diz equipe, interna ou externa. Você pode já criar um default, tá? Que está aqui, que nesse caso é sempre interno, que foi o que aconteceu aqui, essa aqui eu posso fechar. Ele sempre põe interno, mas nada impede de eu vir aqui e mudar, por exemplo, Ancine, e se eu fizer o filtro aqui, ele faz Ancine, tá? É uma forma de te auxiliar no processo de orçamento. Auxilia em alguns casos de produção, também auxilia. Mas nosso foco aqui hoje é orçamento, então isso aqui é uma forma de estar te auxiliando no processo de orçamento. Então, já falamos aqui dos shortcuts, da função desta coluna, além de unidades, tá? Que é diária, semanas, meses, eu posso usar para fonte de recurso, se é um recurso interno, se é um recurso externo e por aí vai. Então, é uma outra forma que pode ser quando a gente implantou o sistema, a gente falou disso para você e não fez sentido na época. Poxa, Ricardo, nós não entendíamos nada do sistema, não fazia sentido. Hoje já faz sentido, então vamos rever isso daí, criar um novo tipo de orçamento, acrescentar no orçamento que a gente já tem e por aí vai. Como a gente disse, pode-se ter N modelos de orçamento. Inclusive, o que é legal? Depois eu consigo vir aqui na listagem de orçamentos ativos e filtrar pelo núcleo, que eu falei para vocês, e pela categoria. Então, eu quero os orçamentos ativos de indústria.
Olha, eu passando vergonha, será que foi exatamente isso que eu usei? Mas vamos ver aqui, principal, fotografia, eu usei aqui. Tá, tá, tá. Foto. Todos que foram do tipo, da categoria fotografia, tá? Alimentação. Não foi esse que eu usei, qual foi que eu usei aqui? Alimentação, não devo ter digitado certo, ou não estou com privilégio desse orçamento. Aí é legal que eu passo vergonha. Então, passei vergonha aqui, ou não salvei ele. Vamos salvar. Ou daqui a pouco a Larissa vai me cutucar aqui, faltou você fazer não sei o quê. Bom, mas acredita que funciona, tá? Redefinir filtros, pesquisar. Não, tá vendo? Ah, aí, ó. Olha o erro amador. Faltou um I, tá? Então, eu escrevi aqui no tipo do orçamento a alimentação sem o I. Não ia achar nunca naquela listagem. Mas se eu vier aqui agora, o mesmo, sem o I, ele está aqui, tá? Então, eu consigo filtrar por categoria e núcleo e fazer uma triangulação nisso. Por falar em filtro, putz, às vezes eu fiz muito filtro, eu quero voltar ao que estava antes, redefinir filtro. Com isso, ele limpa todos os filtros e traz tudo que viria naquela aba, tá? Outra coisa, posso filtrar por tipo de orçamento. Se eu tiver N modelos de orçamento, eu quero filtrar só o teste ao longo de setembro. Um orçamento que eu usei daquele tipo, tá? Então, eu preciso filtrar. Se eu pegar um modelo que eu uso mais em apresentação, que é a publicidade de apresentação, aí já vai me trazer um monte. Ah, todos que são desta coisa aqui, com várias categorias diferentes. Ah, só o full service? Tudo que é full service, independência nacional e internacional, do tipo apresentação, tá? Então, eu consigo fazer esse filtro. Preciso gerar um relatório? Posso vir aqui, exportar Excel, que ele vai me gerar um Excel, que eu vou mostrar aqui para vocês, daqui a pouco ele está gerando. Mas como eu gerei um relatório aqui com milhares de registros, demora um pouquinho, mas já gerou. E eu posso gerar aqui também um PDF desse relatório. E eu consigo usar qualquer filtro que eu tenha aqui, tá? Eu quero filtrar por cliente, por exemplo. Um outro filtro que às vezes as pessoas não sabem que dá para usar é quando tiver essa setinha aqui do lado, eu consigo mudar. Ah, eu quero filtrar todos os jogos da Fiat que foram criados esse ano. Então, mudo para a data de criação. Eu posso vir aqui selecionar, posso digitar a data, aqui eu volto o mês, aqui eu volto o ano, e se eu clicar ali, mostra a lista de mês. Então, eu quero ver do dia 1 de janeiro até hoje os jobs de publicidade full da Fiat. Não me trouxe nada porque não teria nenhuma categoria full. Vou apagar só esse. Me trouxe alguns, tá? Não quero só apresentação, eu quero tudo. Pesquisar, me trouxe todos que foram criados para a Fiat esse ano. Eu quero todos os orçamentos ativos, independente de qualquer coisa. Posso ir limpando aqui? Posso, mas eu venho aqui, redefinir filtro e limpa tudo. Pesquisar. Ricardo, o seu aparece umas cores aí. Que cores são essas aí? A gente nunca ouviu falar. Você consegue ter uma escala de cores pré-dividido com muita chance de ser aprovado, com quase nenhuma chance de ser aprovado. Para quê? Fazer o filtro. Ah, eu quero filtrar para visualmente ver esses que estão com chance de ser aprovado. Eu quero filtrar os que estão sem chance quase de ser aprovado. Eu quero ver todos, independente do status. Então, aqui, por que é legal ver o ver todos? Porque eu sei que esse está com chance aprovada, esses três não, esse eu não sei e esses três eu estou, tá? Eu consigo fazer tipo um pipeline de vendas nos meus orçamentos ativos. Por quê? Qual é o nosso objetivo quando fazemos um orçamento? Aprovar ele. Se a gente não teve resposta rápida do cliente sobre essa aprovação, a gente fica cobrando o cliente, a agência, quem quer que seja, às vezes pode ser até um cliente interno, dependendo como é que for. Então, com isso, você faz essa informação aqui. Como é que eu coloco cor? Marco, escolho a cor, daqui até aqui, esse aqui eu vou colocar este verde, dou um aplicar, me pergunta se quer e marcou os dois aqui. Então, visualmente, só de bater o olho, quem não está acompanhando o dia a dia dos orçamentos consegue estar vendo isso daqui, tá? Voltando lá nos relatórios. Esse daqui é o PDF, baseado naqueles filtros que eu fiz. E se eu for no meu Excel e abrir aqui no meu Downloads, eu vou ter todos os orçamentos que eu exportei aqui também.
tá? Beleza. Fechando aqui, fechando aqui. Voltando aqui no meu teste aulão. Valores. Mostrei aqui o negócio, como é que você vê o histórico, clicando aqui e usando o shortcut. Mostrei como é que você configura o shortcut. Vocês não, mas o embaixador consegue configurar, tá? Comissionamentos. Também o embaixador consegue configurar do jeito que se quiser, tá? Desde uma coisa que é 2% em cima do valor de produção, até 10% sobre o valor final. Como é que se configura isso? No tipo de orçamento, vou abrir esse daqui de publicidade que eu estou usando, são colocadas fórmulas para fazer isso. Fórmulas que nem você colocaria no Excel, tá? Só que em vez de usar célula, você usa nome, que fica muito mais fácil. Ricardo, esse total geral para mim aqui é meio estranho. Para mim seria legal usar custo de produção. A gente só manteve total geral porque já tinha clientes que usavam. Hoje também tem a opção de ser custo de produção, tá? Então você consegue usar tanto total geral como custo de produção com a mesma coisa. Os dois significam a mesma coisa. Então não precisa usar de total geral, você pode estar usando custo de produção. Então aqui o Head of Production é 2% em cima do custo de produção. A coordenação é um valor absoluto, tá? Então não tem percentual, eu coloco, ele faz vezes 100 só para não dividir. A margem é o total geral, que pode ser chamado de produção também. O Head of Production mais a coordenação vai no percentual de 25%. Que se eu vier aqui, está aqui que a margem é 25% disto mais isto aqui. Então, para facilitar, eu vou colocar aqui 2% também. 2% não, vou colocar 1.000, porque aqui é um valor absoluto. Ah, eu posso colocar percentual e posso colocar valores absolutos, tá? Então, não necessariamente é só percentual. Este caso é um valor absoluto. Ricardo, como é que eu sei um ou outro? Alguns clientes nossos fazem o quê? Colocam aqui. Isso, e quando é percentual, deixa nada, ou ainda pode colocar aqui. Cara, qual que é o certo e errado? Não tem certo, não tem errado, tá? Essa é uma forma de facilitar, de você bater o olho e ver. Não preciso disso, já sei que esse é real sempre, sem problema, posso deixar. O que eu estava mostrando? Que este valor é isso, mais isso, vezes 25%. Então, é 33.710, 0,6, mais 1.000, mais 674 e 20, vezes 0,25. 8.446,07, tá? Neste caso aqui, ele não arredondou, aqui como a gente tem duas casas, arredondou para 0,7. Então, aqui eu tenho essa fórmula que faz isso. Soma os três anteriores e faz 25%. No imposto, a gente tem uma fórmula um pouquinho mais complexa, que eu não vou detalhar, se alguém tiver dúvida, depois nos fala que a gente explica, que é o quê? É a fórmula de chegada, que faz com o quê? Que aqui os 10% de impostos 10% de imposto seja sobre o total final. Então, 6.290, 10%, 10%. Ele inclui isso daqui. Para quê? Quando eu tirar esses 10% e esses outros 10%, vai sobrar exatamente o custo de produção, tá? Então, eu tenho os dois jeitos de fazer. Tem clientes nossos que a margem é desse jeito também. Novamente, o que é certo, o que é errado, não tem certo. E sim, as regras do negócio, cada cliente nosso. E alguns clientes, eles têm 2 ou 3 tipos de modelo de orçamento de publicidade. Um, que é o diretor XPTO, que ganha sobre o total final. Outro é o diretor só X, que ganha sobre o custo de produção. Então, os dois jeitos estão válidos e nada é certo ou errado. Ah, na minha produtora, quem orça não vê essa parte, sem problema. Tem uma regra de configuração de permissão de usuário ou grupo de usuário, que a produção pode orçar tudo isso, ela não vê o que acontece de baixo, e aí depois ou a diretoria ou o comercial coloca essa parte. Novamente, não tem certo e não tem errado. O importante é o quê? Nunca fazer isso no Excel e passar limpo. Ah, a produção faz no limpo para depois eu passar no sistema porque eu não quero que ela veja isso. Não. É só configurar para ele só ver até aqui e a partir daqui fazer isso. Inclusive, aqui na listagem, você consegue configurar qual valor que a pessoa vê, tá?
se ela vai ver o valor total, se ela vai ver o valor só de produção e por aí vai. Ó, que eu tenho um custo de produção orçado e o valor total. Pô, Ricardo, aqui tão longe, né? Eu queria ter os dois perto no meu dia a dia, facilitaria. Sem problema também. Você consegue vir aqui, só achar qual que é o valor, custo de produção orçado, e arrastar do lado do valor. Salvei, recarreguei, eu já tenho essa informação, tá? Então, você tem aqui o valor e o custo de produção de todos os jobs, tá? Por que que é legal isso? Porque além de mostrar que a gente tá, realmente tem a opção de ver um ou outro, dependendo dos privilégios, é uma coisa, e a outra coisa, eu consigo mudar qualquer coluna de lugar, habilitar, desabilitar algumas colunas. Ricardo, nós só trabalhamos com o cliente final, essa coluna agência não faz sentido, tá? Sem problema. Vem aqui, desabilita a coluna agência, salva, e a partir daí você não tem mais a coluna agência, tá? E por aí vai, entre outras coisas, você consegue estar configurando isso daqui. São vocês que fazem isso? Não tem alguns embaixadores participando? Se sim, vocês conseguem. Eu estou órfão, eu posso estar pedindo para ele me acrescentar uma informação, ou ainda, que pode parecer estranho, tirar a informação. Porque às vezes é menos, é mais. O que adianta eu ter tudo isso aqui? O que me interessa está aqui e no final. Sabe? Quando foi criado o orçamento é mais relevante do que tudo isso aqui. O núcleo é mais relevante, o status, a categoria, quem que criou, o diretor, por aí vai. Você consegue estar configurando e reajudando isso para quê? Novamente, facilitar o seu dia a dia e fazer você orçar rápido e conseguir cobrar os orçamentos que estão na rua para serem aprovados. Como é que eu aprovo um orçamento? Vocês devem saber bem isso. Se não sabem, vou estar mostrando aqui, ou pode ser que não sejam vocês que fazem, mas vou mostrar aqui também. Data de aprovação. Vou aprovar hoje. Ricardo, se eu quiser aprovar com data da semana passada, eu consigo? Não sei. Como assim você não sabe? Porque tem uma configuração aqui que diz quantos dias que você consegue aprovar. Na minha versão aqui, dessa 365 dias. Então, eu consigo aprovar até 22, por exemplo, de setembro de 2022. Na de vocês pode estar 10 dias, 5 dias, em função dessa regra de negócio que eu vou conseguir aprovar. Neste caso, eu conseguiria aprovar até o ano passado. Só para mostrar para vocês o que não seria, eu estou colocando como se fosse dia 20 de 2021. Ele vai me dar o erro, é no campo diretor, e ele vai me dar esse erro depois que eu preencher o diretor também. Contado diretor aqui para vocês. O que é esse campo diretor? Ricardo, a gente é uma produtora de animação. Ricardo, a gente é uma produtora de áudio. Ricardo, a gente é uma produtora de eventos. Sim, o software funciona para todo esse tipo de produção. Como é que a gente configura? Tem a opção aqui de você marcar seu diretor, coordenador de produção, e atendimento são campos obrigatórios. Em cima disso, você marca ou não. Neste caso, está como obrigatório. Eu vou colocar a Larissa, que vocês conhecem bem, como diretora. Vou salvar. Data de filmagem está obrigatório, também pode estar configurado. Eu vou colocar que ele vai ser filmado em 1º de dezembro. Vou salvar. Ele faz 3 perguntas. Por algum motivo, data de limite 365 dias atrás. Não deixou. Vou colocar hoje. Salvei. Me fez as 3 perguntas, que eu não vou ler, vou explicar para vocês. E vou aprovar esse orçamento. A partir daí eu consigo fazer isso, tá? O que são essas 3 perguntas que ele faz? Gerar contas e provisões. Vou parar aqui na aprovação, porque a partir daí já não envolve vocês, que aí já entra no modo de produção. É o que eu orcei, que são estes casos aqui, valores. Cada bloco desses que eu orcei vai para o financeiro, para que o financeiro se programar nos fluxos de pagamentos, tá? Geralmente a pré-produção é no momento anterior, a produção um pouco depois e a finalização, pós-produção, mais no final. Então você consegue configurar por blocos quantos dias vai ser o pagamento desses blocos. Ricardo, em publicidade é tudo muito rápido. Pré-produção é 10 dias da filmagem, produção 30, pós-produção 40. Sim. Num longa, que eu tenho 80 blocos, aí eu consigo dar detalhando isso melhor, tá? É 100% preciso? Não, mas a precisão que a gente já dá é muito boa, porque é por bloco, não por item, e é automática. Você não precisa se preocupar, o sistema faz sozinho isso para vocês, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui, um job, quando ele é aprovado, ele sai de orçamento ativo e vai para job ativo, que é uma coisa que praticamente todo mundo faz, e se não são vocês que estão orçando que aprovam, é um atendimento, é um comercial, mas acaba fazendo por quê?
A partir do momento que eu aprovo, eu ganho outras abas, orçamento de produção, fechamento, verbas, e acontece. O que não acontece muito, e eu gosto de salientar nesse orçamento aqui, é o cancelamento. Tá? Às vezes o orçamento antigo fica com um negócio. Não, Ricardo, não vou cancelar, porque pode ser que algum dia eu volte e aprove aquilo. Então eu quero manter. Não, se algum dia você precisar aprovar uma coisa, melhor dos mundos. Mas o que você pode fazer? Tirar de cancelado. Então, por exemplo, se eu pegar esses dois casos aqui e cancelar, eu posso cancelar um a um? Posso. Como é que eu cancelo um a um? Aqui, data de. Opa, desculpa, deu um branco aqui. Não, é lá mesmo na listagem. Eu já estou passando vergonha de novo. Aqui na listagem, o que eu consigo fazer? Cancelar projetos. Eu posso cancelar um ou mais. Data de cancelamento, eu vou cancelar eles como se fosse hoje. Tá? Motivo, essa lista é configurada para cada produtora, tá? Vocês podem mudar ou usar essas mesmas opções. Perdemos por prazo, posso escrever uma historinha também, porque que a gente perdeu por prazo e concluir, tá? Confirma o cancelamento? Confirma. Beleza? Beleza, ele vai cancelar estes dois. O que vai acontecer? Perdi, o cliente mudou de ideia? Não tem problema nenhum. Orçamento cancelado, eles estão aqui, tá? Então, tudo que sai de job ativo, se você vai para job ativo ou para orçamento cancelado. O que é legal deixar no... Ó, inclusive, manda um e-mail, você pode configurar quem vai receber o e-mail de cancelamento de projeto e que dados vão, tá? Por que é legal tirar de orçamento ativo para cancelado? Porque aqui, vamos dizer, cancelado é um limbo, tudo que vocês não aprovaram vai ter. Então, a tendência de você ficar gigante. Orçamento ativo seria legal ficar o que está no seu radar para ser aprovado, para você cobrar. Não adianta, eu vou clicar aqui, ele vai voltar lá para o coisa. Não adianta eu ter 2.217, eu sei que esses 2.217 nunca vão ser aprovados. O certo aqui, eu teria 40, 20, exagerando 100 orçamentos na rua para serem aprovados. Conforme vão caindo, ou depois de um mês, você vai jogando para orçamento cancelado ou aprovando o Caminhão dos Mundos. Foi para cancelado? Não é o fim do mundo. Cancelei esse daqui. E vai acontecer? Melhor dos mundos. Pô, tinha perdido e aconteceu? É o que a gente gosta. Então, restaurar o orçamento. Ele volta para ativo. Tá? Então, façam isso. Usem essa listagem de orçamento ativo para saber o que você tem para ser aprovado. Se ele não vai ser aprovado, você já sabe, passou 2 meses, o cliente fechou outra produtora e por aí vai, cancela, tá? Tira daqui, tira do seu dia a dia. Te facilita esse processo de estar acompanhando o que precisa ser aprovado, tá? Além de facilitar esta parte, isso aqui ainda facilita uns outros relatórios. Primeiro, óbvio, o relatório do que motivo que vocês perderam. Então, depois consegue fazer filtros. Ah, porque no primeiro semestre a nossa produtora perdeu os orçamentos? Você vai ter uma estatística baseada naqueles motivos. E ainda, você consegue ter motivos versus categoria. Quanto que a gente, percentualmente, a gente perdeu mais orçamento de alimentação ou de serviços? A gente percentualmente perdeu mais alimentação de bancos, mais orçamentos de bancos ou de indústria. Então, você consegue mensurar isso. Para quê? Opa, eu vou ver por que eu estou perdendo muito orçamento de banco. Ou não, nem vou preocupar muito em orçar coisa de banco. Eu só aprovo coisa de alimentação, vou focar todas as energias nesse tipo de cliente. Ou, perdi muito isso daqui, pode ser que eu não esteja com o diretor certo para fazer bancos. Pode ser que eu esteja gastando alguma coisa a mais. Então, tudo isso vai te dando informações, tá? Então, é uma forma de estar funcionando isso daí. Vamos, deixa eu ver aqui que eu fiz uma colinha. Deixa eu ver o que eu falei aqui. Ah, uma outra coisa que eu não mostrei para vocês, que eu não sei se vocês, deixa eu até recarregar, sabe? Se vocês já sabem que dá para fazer isso, eu acredito que sim, que essa é uma grande funcionalidade do nosso sistema. O que, que é? Eu posso vir aqui e colocar 2 roteiristas. Posso. Mas não, eu vou precisar de um roteirista Brasil e Argentina. É relevante, eu quero orçar de separado. Eu posso vir aqui sem as mãos, ou seja, eu posso usar um atalho até, ou usar esse recurso aqui para criar subitens. Que atalho que eu usei aqui? Se eu vier aqui em configurações, orçamentos, duplicar a linha, tá? Que seria o criar subitem aqui. E caso vocês não saibam nem criar o subitem, eu consigo vir aqui e pôr o nome roteirista São Paulo, roteirista Argentina, tá? Consigo estar fazendo isso.
Ah, Ricardo, eu queria criar um item alimentação nesse bloco, só que eu não quero ele como subitem. Estou travado? Também não. Consigo vir aqui, editar o bloco, novo item, não é um subitem, alimentação. Ele já vai traduzir para food e alimentação. Propositalmente, eu uso esse item porque você pode ainda fazer o ajuste fino, alimentação em inglês, neste mercado, Catherine, tá? E aí salvar. Pô, Ricardo, me criou alimentação como item, que não é subitem, a partir daí vai. Isso daí às vezes deixa um povo louco o pessoal do financeiro, porque isso daí tá me criando um plano de contas novos. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Aqui na minha base, isso aqui demora um pouquinho mais, como vocês viram, eu tenho 300 tipos de orçamento, então ele começa a demorar um pouquinho mais para criar algumas coisas. Daqui a pouco ele faz isso aí. Então eu consigo estar criando itens e eu consigo reordenar itens também. Se eu vier aqui em valores, pô, Ricardo, aqui nesse orçamento que você criou não estava essa opção. No meu orçamento novo, quando eu crio, não tem esses botõezinhos aqui que você usou. Por que que não tem? Porque na hora que eu configurei o modelo de orçamento, eu não cliquei essa opção, editável. Então, se eu vier aqui, naquele que eu criei agora, aulão, que foi aulão setembro, por que que não aparece? Porque aqui eu não marquei essa opção. Quando eu marco essa opção, a partir daí, eu vou conseguir ter esse recurso, que ele está deixando eu passar uma vergonha grande aqui, para poder estar fazendo isso, tá? E o que é esse outro recurso do olhinho? Eu consigo que ele mostre só o que tem valor versus o que não tem valor, tá? Então, ele vai tirando o que não tem valor versus o que tem... Opa, desculpa. Nesse caso, ele vai ocultando os blocos. Para que eu ocultaria os blocos? Eu quero ver o bloco 1 junto com o bloco 3. Eu consigo visualizar porque eu ocultei os dois. E junto com o bloco 5. Então, tem o bloco 1, o bloco 3 e o bloco 5. Se eu quiser ver eles de novo. Que eu consigo também, o que, que é? Ocultar linhas zeradas. Tudo que não tiver valor, ele me oculta. Não, eu quero excluir, também consigo. Tá? Esse a gente não recomenda, só quando aprovar, porque ele exclui de vez. Se eu clicar em excluir zerada, assim, ele me avisa tudo isso aqui, ele vai excluir e nunca mais eu vou ver as linhas zeradas desse jogo, tá? Elas já foram, não estão mais, não consigo estar fazendo, tá? Então, como é que eu faço que o meu não aparece esses botões que apareciam aqui e eu estou passando vergonha? É só você vir aqui e marcar o editável, tá? Deixa eu recarregar aqui. Deixa eu usar esse outro aqui que eu fiz. Eu consigo vir aqui, vou criar a alimentação de novo. Aqui eu estou sem permissão para criar. Vai ter que ser naquele mesmo. Que vergonha. Ainda bem que vocês são clientes, não precisam comprar, já comprar. Deixa eu recarregar aqui. Valores. Novo item. Alimentação. Vou até aproveitar e mostrar uma outra coisa, que além de criar, eu consigo mover. Eu quero como segundo item. Sem problema. Eu arrasto ele para aqui, então ele está depois do produtor executivo. E aí ele cria alimentação entre produtor executivo e foto de produção. Tá? Agora ele vai criar, não vai deixar eu passar essa vergonha duas vezes. Vai deixar eu passar essa vergonha duas vezes. Deixar eu tirar uma foto de tela aqui e ver por que não aconteceu isso. Mas acreditem, funciona, tá? Isso daqui. Próxima coisa aqui que a gente consegue fazer. Eu posso fechar. Perdeu, né? Tá. Carta orçamento. Como é que eu mando esse orçamento para o cliente? Tá? Eu posso vir aqui pegar esse valor e mandar no Word? Posso. Mas eu consigo vir aqui, observações, eu consigo voltar. Anos atrás, isso aqui era uma porcaria. Não funcionava. Tá? É verdade, a gente tentou melhorar, não funcionava. Agora, funciona muito bem. Desde uma simplista, tá? Apesar de estar com o nome paranoide, não é da paranoide essa carta, tá? É um exemplo que a gente tem, que mostra só o valor fechado, tá? Até uma super detalhada, que a gente, além do valor fechado, mostra tudo o que aconteceu, tudo que foi orçado e tem a item, tá? Não, eu quero só o bloco. Então, eu consigo usar uma resumida que mostra o bloco. E aqui ele só mostra os valores dos blocos, não os itens. Qual que é certo e qual que é, Ricardo? É errada, Ricardo. Nenhuma é certa ou errada.
Você pode ter N modelos coexistindo, às vezes tem um formato específico para um cliente, específica para um tipo de mercado, para um tipo de job, fica à vontade. Ricardo, chega esse negócio feio? Não, na verdade, que ele gera, você consegue colocar cabeçalho, rodapé, pé de página e por aí vai. Ah, eu pego isso aqui no PDF? Sim, isso aqui é um PDF que eu consigo baixar e mandar. Preciso mandar esse PDF depois pelo e-mail? Posso. É o melhor dos jeitos? Não, você tem um outro jeito aqui, tá bom, mas vergonha alheia aqui que eu estou passando. Mas como é que você consegue mandar? Carta orçamento, carta por e-mail. Se tiver o cliente, é só marcar o e-mail, do mesmo jeito que se manda pedido de compra outras coisas. Neste caso, eu vou pôr o meu e-mail aqui e ele vai esta carta. Ah, inclusive, isso aqui é uma coisa que mudou no pedido de compra. E aqui também mudou também, que é o que antes era concluir e imprimir. Por solicitação de clientes, a gente mudou para enviar e-mail e gerar PDF, que faz muito mais sentido, tá? Em alguns casos, se tiver o telefone da pessoa, além de e-mail, envia o WhatsApp também, tá? Coisa que eu não falei no começo, mas eu falo também na apresentação de venda, é o seguinte: tudo que vocês estão vendo aqui foi baseado em follow-up e feedback de vocês mesmos, tá? Ah, Ricardo, nunca dei feedback. Então pode dar, porque a gente vai aprendendo esses recursos baseado em dores de vocês, a gente vai acrescentando. Então, uma dessas dores era mudar o nome desses botões. Ricardo, não faz sentido o nome do botão concluir e o concluir e imprimir. Aqui para mim envia e-mail e aqui gera PDF, tá? E aqui chegou um e-mail com o texto que vocês também conseguem configurar, com o anexo do PDF da carta de orçamento que vocês configuraram, tá? Então, tudo dá para ser configurado no sistema e vocês estarem recebendo esses e-mails, tá? Pela última vez eu vou ver aqui se eu não passei vergonha, mas eu acho que eu passei, passei vergonha. Por algum motivo isso aqui não está funcionando, mas acreditem que funciona. Uma outra coisa, eu consigo tirar algum item e blocos da taxa. Como é que eu tiro? Item, ele me joga o nome do item aqui para baixo e blocos, ele tira o bloco todo da taxa, tá? Ou bloco ou item. Ricardo, mas eu queria colocar um percentual aqui em cima. Sim, você consegue. Como? Nas configurações, no tipo de orçamento, eu consigo colocar percentuais. Nesse de publicidade, eu tinha esses percentuais. Nesse que eu montei agora, preço aulão, eu não tinha. Então, vamos fazer o quê? Vamos vir aqui para este orçamento que eu criei agora. Opa, tinha dado um zoom. Para quem não souber, quem eu estou no navegador, eu consigo dar zoom para aumentar e diminuir tela, tá? Eu vou pegar aqui, abrir o aulão. Teste aulão setembro. Desborderou. Vou colocar ele como editável aqui, tá? Para vocês verem que vai aparecer aquele menu a partir de agora. E eu consigo colocar, se eu vou querer taxa, imposto do BV. Ricardo, esse nome aqui para nós BV não se existe mais. Eu posso estar usando outro nome? Posso. Eu posso pôr como taxa ADM? Pode. Você vem aqui e coloca taxa ADM. Para quê? Para em tudo aparecer taxa ADM em vez de BV. Vou colocar aqui como taxa ADM, vou salvar. Vou habilitar aqui tudo que eu vou querer. Vou querer esse. Aqui eu vou querer também chamando taxa ADM. Tá? Eu vou habilitar só esse aqui. E vou colocar 10%. Mudando essas configurações no tipo de orçamento, o que vai mudar em relação a este orçamento aqui que eu fiz? Que eu não tinha os botões, eu tinha um BV, e quando eu tiro da taxa não aparece valores. Vamos criar um novo modelo de orçamento neste modelo aqui. Então, eu vou criar um novo teste aulão C, mesmo cliente Fiat. Vou colocar no núcleo publicidade entretenimento. Vamos mudar o núcleo aí, porque o pessoal termina e ficar chateado. Teste aulão, setembro, e vou salvar. Não vou por categoria porque não é obrigatório, mas eu poderia estar escolhendo. O que eu mudei? Pronto, já apareceram os outros botões, tá? Quando eu marco tirar da taxa aqui, ele já me pergunta se eu quero usar o taxa ADM, que não está mais BV, está taxa ADM, tá? Então eu tenho essa facilidade. 10, 500, e aí ele me coloca, eu quero pôr uma taxa ADM aqui? Posso colocar. Tá? Por exemplo, 5%.
uma taxa administrativa sobre isso, tá? Então, eu tenho de tal forma que se eu tirar 5% disso está aqui e esse bloco está fora da taxa, mas eu estou colocando essa taxa ADM aqui. Ou ainda, eu posso tirar só o item, tá? E ter essa taxa ADM aqui, tá? Se for o caso. Nesse caso, como não tem nada de outro, eu vou colocar um aqui. Ele me colocou aqui essa taxa ADM em cima desse daqui. Beleza? Outra coisa, aqui eu já tenho uma coisa nova. Ah, eu quero colocar uma alimentação, vou vir aqui. Mesma coisa, consigo ordenar, consigo salvar. Realmente não está funcionando, nem é para que ele estava carregando, mas 15 minutos depois que acabar isso aqui, a gente faz funcionar, tá? Então, com isso, eu consigo mudar meu modelo de orçamento. Ricardo, então, se não está aparecendo os botões para criar subitens de novo item, por quê? Porque não está editável. Além disso, o que o editável te permite, tá? Deixa eu recarregar este aqui, que é legal nesse caso mostrar. Ele me permite indicar nome de bloco. Então, eu consigo vir aqui em valores e consigo editar o nome do bloco todo, tá? Então, se eu não quiser criação de desenvolvimento, colocar qualquer outra coisa, eu consigo fazer, tá? Então, eu tenho essa facilidade de alterar nomes de blocos. Eu posso alterar no orçamento padrão? Posso, mas eu posso alterar aqui também. Ricardo, neste orçamento aqui, eu vou precisar de um outro bloco que eu esqueci de colocar. O que eu faço? Selecionar borderoso, venho aqui, eu vou querer o cópias. Selecionar, ele vai me criar o cópias. Por fim, por padrão, ele cria no final. Não, eu quero isso aqui na etapa 1. Eu consigo arrastar isso, ou deveria, se eu tiver permissão, que eu acho que eu estou sem permissão. Não, consigo sim. Consigo estar colocando ele de alguma forma. Eu vou ter que remontar tudo e eu consigo ordenar ele do jeito que eu quero, tá? Mas o que é interessante? Os jobs antigos não tinham o cópias, porque não estava, tá? Este daqui, mesmo eu tendo criado tudo isso daqui, e ele me deixado passar da vergonha também, não tinha o cópias, tá? Por quê? Porque ele não tinha. O que eu consigo fazer? Eu consigo vir aqui e clicar no replicar. O que ele faz? Ele me mostra os dois modelos que usavam dois orçamentos que usavam esse modelo, e eu dou um replicar. O que ele vai criar? Vai criar o bloco cópias para os dois jobs selecionados, e aí eu não consigo desfazer. Beleza. Se eu recarregar aqui, além de pré-produção e produção, eu tenho um bloco novo, que é o bloco cópias, tá? Que ele está em algum lugar. Esse aqui eu apaguei os 100 coisas, ele não vai mostrar. Valores. Passando vergonha feia. Selecionar borderou. Fechar esse. Esse. Melhor fazer tudo fechado. Cópias. Vou ver se esse bloco tem itens, né? Que se não tiver, também não vou conseguir fazer nada. Sim, tem vários itens. Então, vou vir aqui replicar, selecionar esses dois aqui. Passei vergonha pela terceira vez. Tá, mas teoricamente é isso que ele faz, se replicar, ele replica para os coisas. O único senão que ele não faz é quando o job já foi aprovado, tá? Ele só vai para orçamento ativo. Ricardo, aqui na minha produtora tem um bloco que é a equipe casa e eu não quero que todo mundo veja, tá? Ele está aqui dentro do modelo de orçamento, mas eu não quero que todo... Deixa eu fechar essa daqui.
Tá aqui. Eu não quero que esse bloco apareça para as pessoas. Eu consigo limitar um bloco na parte de valores de se orçar? Consegue. Como? Vindo aqui e selecionar usuários. Por padrão, nenhum usuário está selecionado. A partir do momento que eu selecionar algum usuário, isso daqui só vai ser visto para aquele usuário. Tá? Ah, vão ter 5 pessoas, então eu vou ter que habilitar 5 pessoas. Tá? Com isso, eu tiver uma equipe casa que tem que estar em todo o job e eu não quero que ninguém veja só a pessoa X ou a pessoa XY, eu vou ter que marcar isso daqui nela para ela estar vendo. Tá? Beleza. Uma outra coisa que também é interessante, eu posso, qualquer orçamento que eu fiz, duplicar, que ele me duplica com outro número de orçamento, nesse caso era 606, virou 607, e vai pôr o nome cópia, posso duplicar de novo. Muitos clientes nossos usam só esse recurso duplicar, mas a gente tem outro recurso muito interessante, é o quê? Putz, eu queria duplicar esse daqui, eu queria criar uma versão. O que eu preciso fazer? Se eu duplicar, vai virar 2609. Mas não, eu queria estar tudo agrupadinho, bonitinho. Então, eu posso vir aqui, nova versão. Nesse caso, ele mostrou uma coisa interessante. Eu mudei as regras de cálculo e era um orçamento de uma outra moeda. Eu quero manter essas moedas ou eu quero alterar, tá? Neste caso, posso pegar as regras novas, porque eu mudei as regras entre esse processo aqui, ou eu posso estar mudando as moedas. Ah, não, eu vou fazer agora em euro. Tá? Então, você consegue fazer essa flexibilidade quando você cria versões do mesmo orçamento. O único pormenor pode parecer uma desvantagem de um orçamento que você cria versões, por exemplo, esse 2577, é que obrigatoriamente o cliente e a agência de todas as versões têm que ser iguais. Por quê? Ah, se eu mudar o cliente ou a agência, eu já não tenho que mudar em todas as versões. Eu mudo só no orçamento principal e todas as outras versões seguem nisso. Tá? O que acontece muito, eu criei versão e não era para criar versão. Aí ele se perde porque você não vai conseguir mudar o nome. Tá? Regra, mesmo trabalho, várias versões que o cliente pediu mudanças, versão. Trabalhos diferentes, para clientes diferentes ou mesmo clientes, eu uso duplicar. Tá? Job ativo, pode ser duplicado? Pode. Job ativo, eu posso criar versão? Não, porque não faz sentido. Sempre que eu tentar criar uma versão de um job ativo, ele vai me duplicar. Por quê? Ele vai ganhar um número novo. Ele já foi aprovado, ele não tem a ver com aquilo lá. Ó. Um outro recurso que eu não mostrei para vocês e também é interessante na hora que eu estou orçando, vamos lá, onde eu estava, eu consigo criar fórmulas além das que eu já fiz. Então, por algum motivo, eu quero que o transporte seja a soma do estúdio com o valor do teste VT, eu consigo vir aqui, adicionar fórmula, estúdio, mais teste de VT. Tá? E aí ele já está me fazendo que é a soma disso daqui. Assim que eu mudar isso daqui, já vai mudar aqui automaticamente. E mais um detalhe que eu consigo fazer. Eu não quero usar o valor total. Eu quero usar só o valor unitário do estúdio nessa fórmula. Eu posso? Claro que pode. Eu posso vir aqui, editar a fórmula. Eu vou pegar o custo unitário do estúdio. Então, estúdio, em vez de clicar aqui direto, eu clico nessa setinha, eu vou querer valor unitário vezes o teste de VT, que eu posso pegar o valor unitário da quantidade. Eu vou pegar aqui a quantidade. Então, eu estou fazendo o valor unitário do estúdio versus a quantidade do teste de VT, que vai dar 990. Por quê? É isso vezes isso, vai dando essa fórmula. Consigo montar fórmulas no meu template, consigo montar fórmula no tempo de execução, exatamente igual que eu faria no Excel ou no Google Sheets, com a facilidade do quê? A fórmula tem nomes, valor unitário do estúdio vezes a quantidade do teste de VT. Não é igual C1, C2. Ah, Ricardo, eu conseguiria nomear células no Excel? Consegue, mas é um trabalho quase da NASA que você está fazendo isso. Tá? Ricardo, eu queria copiar essa fórmula com uma coisa mais aqui, eu fico meio limitado. Você pode vir aqui ver fórmula, ainda copiar isso, colar, vezes isso de novo. Pronto, já usei um recurso para ter uma fórmula de forma prática, interativa,
ou ainda usar a fórmula em si, que são os campos, que é a coluna 1 versus a coluna 2 versus a coluna 1. Você consegue fazer dos dois jeitos. Do jeito, vamos dizer, amigável, do jeito avançado, você também consegue fazer. Tá? Beleza, então essa é uma outra coisa que eu não tinha mostrado aqui. Bom, em resumo, era isso que eu ia estar mostrando, tá? Passei duas vergonhas aqui que eu vou anotar. Uma delas é de criar um novo item, que essa foi a principal, e a outra foi de incluir um bloco novo. E aí a gente já vai fazer. Se vocês quiserem testar isso após o almoço, provavelmente já estavam resolvidos. Ou pode ser que no de vocês esteja resolvido, como eu uso essa base de teste, ela deve estar entulhada. Beleza. O que nós vamos fazer agora? Eu vou parar de falar, tá? A gente tem mais 24 minutos. Vou abrir, vocês podem abrir o microfone. Para quê? A gente tirar dúvidas, sugestões. Até antes de abrir o microfone, do primeiro aulão, teve uma ou duas coisas que algumas produtoras pediram que a gente acabou não andando, porque algumas pessoas saíram de férias nesse interim. Tem uma que voltou agora em setembro e está aqui na pauta para a gente se falar. E tem outra, acho que voltou em agosto, a gente acabou não se falando, que era o assunto do ICP e tirar blocos de taxa aí, tá? ICP, ICP, esse tipo de coisa, tá? Larissa, consegue abrir o microfone aí? O pessoal? Sim. É só o pessoal, quem quiser falar, levantar a mão, que a gente já vai liberando o microfone de cada um. Vamos lá, Sandra. Ai, desculpa, estava com o microfone desligado. A gente usa muito a carta orçamento. Tá. E para a gente ela ainda não está redondinha. Tá. E a gente tem muita negociação de orçamento. Então a gente manda a primeira carta e quando a gente renegocia, a gente altera só valores. E aí, para não perder tudo que já foi editado, porque né, no nosso caso, a gente não conseguiu automatizar tudo nela. Tá. Quando eu atualizo só os valores, ela desconfigura inteira. Ela não exclui os valores antigos e ela entra toda diferente, assim, ela fica bem complicada, então a gente não consegue usar esse botão do atualizar valores. Isso já teve alguma melhora ou a nossa versão que está desatualizada, alguma coisa assim? Tá. Você é de qual produtora, Sandra? Todo mundo que for falar, fala o nome aí, a produtora. Tá, da SD. Tá. A gente já mudou algumas coisas nesse interim, tá? Porque antes a gente só tinha um atualizar campos, hoje a gente tem atualizar campos e atualizar valores, tá? Que pode ser que tenha resolvido o seu caso. Se não tiver resolvido, vamos ver como é que a gente consegue resolver isso. O que a gente não consegue é quando se entra no bloco de valores, ali não dá para editar mesmo. Não, tá? não. É que o atualizar valores, ele traz o valor novo, desconfigurado, em um outro modelo, e ele mantém o valor antigo lá embaixo. Sim, não, isso eu entendi. O que eu estava te falando foi outra coisa. Desculpa se não foi claro, eu vou refalar o que eu falei, na verdade. Se você alterou manualmente o bloco de valores, quando ele trouxer de novo, você pediu atualizar, ele vai atualizar, vai desconfigurar tudo. Como você está me falando isso, me parece ser esse seu caso, tá? Já estamos anotando aqui e a gente vai conversar para rever isso tudo aí. Eu atualizo os valores, sim, eu entro lá e edito os valores na janela de valores e depois vou para o observações para poder atualizar o que eu os estava valores falando, na deixa eu mostrar carta. aqui, pode ser que eu ainda não estou conseguindo me mostrar. O que a gente está falando aqui? O que pode ser que esteja acontecendo? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, e aí é legal para os outros verem também. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, minha tela está compartilhada? Vocês estão vendo minha tela ainda? Não. Sim, estamos vendo. Tá. Então, o que a gente consegue aqui? Se você mexer aqui dentro, aí quando eu atualizar, bagunça tudo. Tá? Se eu depois der um atualizar valores aqui, ele vai bagunçar tudo porque eu mexi nesta parte. Não. Eu atualizo na aba de valores mesmo. Não, mas não faz nenhuma checagem aqui? Não. Eu Nenhuma. Então, atualizo o que lá você está conversando aí nesse caso, tá? Porque o que seria? Atualizar, eu vou atualizar a carta de novo, tá? Tá aqui os valores. Se eu ver aqui em valores, onde a etapa 1 está 4.950, eu vou vir aqui em valores. Vou atualizar aqui. Vou atualizar aqui.
observações. Aí ele já me atualizou. Aí ele não bagunçou tudo. Para a gente, não, ele cria um novo Então, bloco. eu acredito que deve ter alguma coisa que se eu mexer aqui no meio, como eu estou fazendo agora, tá vendo o que eu estou fazendo? Uhum, sim. Se eu vier aqui atualizar valores, aí vai virar uma bagunça. Não, mas a gente não atualiza por aí. Eu atualizo no valores, Eu só que ele sei. me traz o bloco antigo e o bloco novo, separado, só que em outra configuração. Eu Entendi. vou dar Então, um print e mando por para favor, a faz isso. Larissa. Manda para atendimento @esferas aí, que aí esse e-mail chega para todo mundo aqui. Ah, tá bom. Então vou mandar para o atendimento, não só para a Larissa. Tá ótimo. Até aqui, antes da carta, alguma coisa está te prejudicando, ou até aí você está conseguindo usar tudo, só não consegue tirar a carta? Não, eu estou usando super bem. Tá. A gente tem essas coisinhas de automatizar, mas é porque eu acho que o nosso é muito específico, então para a gente falta alguns campos, algumas tags, que a gente já tinha conversado com a Larissa, ela falou que ela estava trabalhando nisso. Tá? Mas o nosso maior problema mesmo é a carta orçamento, porque a É a gente usa segunda versão da muito carta, isso. né? Não, na verdade, até a primeira, ela não tá Sim. como a gente quer ainda, a gente não conseguiu deixá-la redondinha. Tá bom. Mas isso de atualizar valores é complicado, porque acaba que tem que gerar uma nova carta, preencher tudo que não está automatizado de novo. Sim. Mas Ele perde a função. é isso, assim. Mas de Beleza. resto, assim, eu uso super bem o sistema. Tá bom. Quem mais aí? Próximo. Obrigado, Sandra. Patrícia já está liberada para falar. Bom dia. Oi, bom dia, Patrícia. Ricardo, me explica uma coisa. Você comentou, eu fiquei atenta referente à cotação do dólar, tá? Que é Você, qual automatizado pelo produtora? Banco Central no orçamento. Eu gostaria de saber uma coisa. O valor que você tem é do dólar comercial, ok? Sim. Quanto ao spread bancário, como é que é colocado o spread bancário? Porque isso existe, o spread na negociação. Esse é um ponto. E o outro ponto é, quando eu faço a contratação de um prestador de serviço na gringa, eu normalmente uso o dólar turismo, porque compra e venda tem diferença. Tá. Como é que é cotado dentro desse orçamento? Porque aí tem, no caso, a contratação, que é o contrato de câmbio para eu mandar moeda para fora, e tem também o imposto de renda, que é calculado, e ISS. Como é que é feito esse cálculo? Tá, esse cálculo não é feito. Tá? Então, se você quiser nos mandar como é que você faz, a gente pode pensar em como instalar isso daí. Tá, porque isso é um fato, isso acontece. Vamos supor, se eu tenho um prestador lá fora, eu vou fazer um orçamento gringo, e de repente ele quer que venha um stylist de lá de fora. E eu tenho que fazer o pagamento e mandar o dinheiro para fora. Só que a cotação é automatizada dentro do Banco Central, e isso não está somando nem spread, nem a moeda que eu mando para fora, que o valor é maior. Tá, e aí tem uma fórmula para fazer esse spread, esse tipo de coisa? Sim. Tá, então passa isso para a gente, como eu disse aí, tudo que a gente faz é baseado em feedback follow-up de cliente, nem eu nem ninguém da equipe nunca trabalhou em produtora, então a gente ligou isso de novo para gerar justamente essa confusão, ver se esse automatizado funciona, tá? Patrícia, só uma dúvida, se é de qual produtora? SD. Da SD, tá bom. Então hoje é só o pessoal da SD, hein? Vamos ver aí, pessoal. Mais alguma tirando essa? Você manda isso aí pra gente, Patrícia? Mando sim. Então, tá Mando bom. sim, que seria o orçamento internacional, se contrata um O cálculo, como é que você faria esse cálculo? Assim, bem detalhado. Imagina que a gente não entende do assunto. Se for $1.000, eu acabo tendo que pagar $1.215, porque esse 1.215 é tantos por cento de spread, tantos por cento de imposto de renda e por aí vai. Ok. Tá Mando bom? sim. Eu encaminho. Obrigado. Por nada. Quem que é o nosso próximo? Aproveitando aí, pessoal, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. A Larissa falou que o nosso objetivo é bater 10 seguidores hoje, vai. Mais ninguém? Tirar dúvida, falar alguma coisa? Pode ser da SD também, brincadeira, que já foram dois, pode ter o terceiro também. Boa, William. Oi, Ricardo, bom dia. Bom dia.
da piloto aqui. Uma pergunta bem simples. Você mostrou ali de adicionar itens, subitens e tudo mais. A gente estava fazendo isso aqui na produtora e percebemos que as fórmulas que a gente já tinha de padrão no orçamento, elas não acrescentavam esses novos itens, então dava um erro de cálculo. Na última vez que a gente conversou com a Larissa, estava para ser atualizado, mas eu quero saber se a gente ainda precisa se preocupar com isso, de atualizar a fórmula na mão. Tá. Na verdade, o que acontecia no caso de vocês, tá? Se vocês usassem este recurso aqui, ele atualizava. Se fizesse aqui por dentro, ele não atualizava e a gente só percebeu graças a esse levantamento de vocês, tá? Inclusive, isso já foi atualizado, a Larissa vai me bater, porque a gente não mandou relatório avisando os clientes, tá? Das atualizações, isso já foi atualizado por segurança. Aconselho você fazer o teste dos dois jeitos e ver que as duas formas já estão sendo atualizadas, tá? Por que a gente demorou a perceber isso? Porque todo mundo usava esse botão, ninguém usava esse para subir item, e já que tem para usar também, nesse caso, a gente, graças a vocês, pegou que tinha essa falha na fórmula. Tá? Explicando para os demais o que aconteceu. Se, por exemplo, aqui eu tivesse um seguro que era calculado baseado em itens aqui, ele somava bonitinho. Quando eu criava um sub-item do estúdio de BT, se fosse por aqui, ele incluía esse sub-item também na fórmula. Se eu usasse esse recurso que o sistema dá de sub-item aqui, ele não criava na fórmula, tá? E aí o William nos levantou isso, fez um vídeo super bacana. Pessoal, a gente adora que vocês mandam, além de foto de tela, vídeo explicando o que é. E aí, com isso, a gente vai corrigindo ou acrescentando novas funcionalidades. Tá? Então, isso daí você já pode testar, já está resolvido, William. Tá certo, obrigado, Ricardo. Nada. Mas só isso? Por enquanto, só isso. Então, tá bom, obrigado. Quem mais aí? Bom, pessoal, tem 53 pessoas aí. Alguém tem que ter alguma dúvida aí? Ou pelo menos entra, ó, comecei a seguir vocês no Instagram. Tô brincando, né? Aproveitando, já que vocês estão aí e ninguém está falando nada, o que a gente vai mudar, tá? Quase que eu esqueci. Antigamente, quando vocês entravam no sistema, caía nessa tela, tá? E antes de entrar aqui, e tinha esse monte de coisa, esse monte de menu, e antes de entrar aqui, você tinha esta tela aqui. O que a gente está mudando? Essa vai ser a tela de login, tá? Se a pessoa é alguém que orça, ela vai cair nesta tela. Tá? Então já vai aparecer os jovens, que é mais recente orçamento que ela está trabalhando. Em cima daquilo já consegue criar um novo orçamento, um novo orçamento. Não, eu não sou de orçamento. Para mim era legal aquela tela antes que aparecia os faturamentos pendentes também. Se você não orça, vai aparecer para você os últimos faturamentos aprovados para você aprovar. Se você, eu não orço e eu não faturo, eu entro lá para lançar meu tempo. Então, em vez de aparecer esta tela e esta tela, vai aparecer isso daqui antes. Então, me loguei, ou você vai cair aqui, ou você vai cair aqui, ou você vai cair aqui. Para quê? Se eu tiver que fazer um novo orçamento, assim que eu me logar, eu já vou cair aqui. Se eu tiver que editar uma versão de orçamento, assim que eu me logar, eu vou entrar nos orçamentos mais recentes. A partir daí eu quero cadastro de fornecedores, eu quero ir para a lista de jobs, quero ir para o cronograma, eu vou puxar por aqui. Tá? Nosso objetivo é deixar uma coisa mais moderna, como eu falei para vocês. Essa interface, apesar de ser, vamos dizer, intuitiva, depois você passa pela curva de aprendizado, ela é feia. Com esse objetivo aqui, ela vai ficar menos feia, não vou dizer que está linda, maravilhosa, mas está muito mais bonita que estava antes. E mais prático, tá? Entrei, caio na minha área que interessa. Eu não vou ter aquele monte de opções de me perder. Tá? É isso aqui que eu tinha esquecido de falar. Mais alguém com alguma pergunta? Alguém lembrou de alguma coisa? Não. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Como sempre, a gente manda uma pesquisinha simples, com algumas perguntas básicas, para saber se o tema abordado foi pertinente, se vocês fazem alguma sugestão do que a gente poderia melhorar, e o tempo, se foi longo, se foi curto demais. Tá bom? E sugestões também de horários. A gente está fazendo quarta-feira de manhã, teoricamente é meio da semana, não tem aquela confusão de sexta ou de segunda,
E de manhã, geralmente, é o horário que vocês estão chegando, a produtora está mais tranquilo, que depois do almoço fica o negócio, corre mais. Mas se quiser sugerir alguma outra coisa, fiquem à vontade nesse sentido. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.